Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem sabe bem rezar, sabe também viver bem, dizia Santo Agostinho. Então vamos viver bem a partir da oração. Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Aqui um convite de Deus para nós, para nossas vidas, que é o convite da oração. Porque Deus nos dá aqui um remédio. O melhor remédio contra a aridez espiritual, como dizia São Felipe Neri, nós precisamos nos convencer de que da oração depende o nosso bem. E Deus quer o nosso bem. Da oração depende a nossa mudança de vida. Deus quer a nossa mudança. Da oração depende o nosso vencer das tentações e Deus quer que nós vençamos. Da oração depende de nós conseguirmos o amor de Deus na nossa vida para amar, a perfeição desse amor, e Deus quer que tenhamos. Da oração depende também a nossa perseverança, e Deus quer que nós perseveremos. Da oração depende a nossa fé, e Deus quer que nós tenhamos fé. E da oração depende a nossa salvação eterna, e Deus quer nos conceder. Mas como Ele nos concederá se não for por meio da oração? Por isso dizia Santo Afonso Maria de Ligório: quem reza se salva, quem não reza se condena. Porque uma vez que negamos rezar, nós negamos receber o dom precioso de Deus para nos salvar. O melhor conforto para essa vida e para a vida eterna é a oração, dizia São Padre Pio. Quem foge da oração, foge de todo o bem, dizia São João da Cruz. E de fato, por isso, quem não reza se condena, porque fugiu do bem, não quis o bem, preferiu fazer a opção pelo mal. A oração é a mais sólida e indestrutível base de todas as obras. Se queremos começar uma obra, comecemos pela oração. E alguém vai dizer: mas basta eu fazer o bem. Mas como vai fazer o bem se não tiver justamente o motor do bem, que é a oração, por onde nós receberemos justamente os fios condutores dos dons de Deus para realizarmos o bem? Vamos iniciar a nossa oração pedindo agora pela nossa salvação. Ó meu Senhor, levai-me para o vosso reino. Protegei-me e livrai-me da escuridão do mundo. Ouvi-me agora ao Sagrado Coração de Jesus e, através da vossa bondade, fazei brilhar em nós a vossa luz de amor e proteção. Amém? Jesus, dirigi meus passos para que não me perca, abri meu coração para aceitar o vosso amor e mostrai-me a verdade para que eu possa ser salvo. Ó Deus, vós sois a verdade, revelai-me o sinal do vosso amor, abri meu coração para receber a orientação de vossa palavra. Creio em vós, deixai-me sentir o vosso amor para que eu possa enxergar a vossa verdade. Orai por mim, Senhor, neste momento. Amém. Vamos diante de Deus, nosso Pai, pedir perdão pelos nossos pecados, onde tenho falhado com Deus. Não praticar o bem é o maior de todos os pecados. O pecado da omissão é o que mais desagrada a Deus. Quando nós temos muitos pecados, mas temos um acúmulo de fazer o bem, Deus, Ele resolve tudo de uma só vez, transformando o bem que fazemos no bem que precisamos para a nossa caminhada e vai nos dar a remissão de todos os nossos pecados, porque dizia na carta de São Pedro: uma só caridade apaga multidões de pecados. Uma só caridade. Portanto, vamos nos penitenciar com a caridade todos os dias, amando a pessoa dos nossos irmãos, e na medida que pedimos o perdão, vamos começar pela primeira caridade, que é perdoando aqueles que nos ofenderam, tirando toda espécie de ressentimento e de mágoa do nosso coração. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, a minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Coloque a mãozinha assim bem no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso,
tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia! Ó Criador do Universo, a sombra e a luz alternais, e dando tempo ao tempo, dos seres todos cuidais. Qual pregoeiro do dia? Cantas nas noites o galo, separa a noite e a noite, brilhando a luz no intervalo. Também por ele acordada, a estrela d'alva, brilhante, expulsa o erro e a treva, com sua luz radiante. Seu canto, os mares acalma, ao navegante avigora, a própria pedra da igreja, ouvindo o cântico, chora. Jesus, olhai os que tombam, o vosso olhar nos redime. Se nos olhais, nos erguemos, e prantos lavam o crime. Ó luz divina, brilhai, tirai do sono o torpor, o nosso alento primeiro, entoe o vosso louvor. Ó Cristo, Rei piedoso, a vós e ao Pai sumo bem, glória e poder na unidade do Espírito Santo. Amém. Admirável é o Senhor nos altos céus, aleluia. Salmo 92, a grandeza do Deus Criador. O Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, passou a reinar. Fiquemos alegres e contentes e demos glória a Deus. Apocalipse 19, versículos 6 a 7. Deus é rei e se vestiu de majestade. Revestiu-se de poder e de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável. Vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Levantaram as torrentes, ó Senhor. Levantaram as torrentes sua voz. Levantaram as torrentes seu fragor. Muito mais do que o fragor das grandes águas. Muito mais do que as ondas do oceano. Poderoso é o Senhor nos altos céus. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refúgio a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos. Senhor, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Admirável é o Senhor nos altos céus. Aleluia. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Aleluia. Cântico do livro de Daniel 3, versículos 57 e 88.56. Louvor das criaturas ao Senhor. Louvai o nosso Deus, todos os seus servos. Apocalipse 19, versículo 5. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Águas do alto céu, bendizei o Senhor. Potências do Senhor, bendizei o Senhor. Lua e sol, bendizei o Senhor. Astros e estrelas, bendizei o Senhor. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor.
frio e ardor, bendizei o Senhor. Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor. Geada e frio, bendizei o Senhor. Gelos e neves, bendizei o Senhor. Noites e dias, bendizei o Senhor. Luzes e trevas, bendizei o Senhor. Raios e nuvens, bendizei o Senhor. Ilhas e terra, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Plantas da terra, bendizei o Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor. Fontes e nascentes, bendizei o Senhor. Baleias e peixes, bendizei o Senhor. Pássaros do céu, bendizei o Senhor. Feras e rebanhos, bendizei o Senhor. Filhos dos homens, bendizei o Senhor. Filhos de Israel, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor. Servos do Senhor, bendizei o Senhor. Almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes, bendizei o Senhor. Jovens Misael, Ananias e Azarias, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Aleluia! Louvai o Senhor Deus nos altos céus, aleluia! Salmo 148, glorificação do Deus Criador. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. Louvai o Senhor Deus nos altos céus, louvai-o no excelso firmamento, louvai-o anjos seus, todos louvai-o, louvai-o legiões celestiais. Louvai o sol e lua e bendizei-o. Louvai vós estrelas reluzentes. Louvai os céus dos céus e bendizei-o. E vós águas que estáis por sobre os céus. Louvem todos e bendigam o seu nome, porque mandou e logo tudo foi criado. Instituiu todas as coisas para sempre e deu a tudo uma lei que é imutável. Louvai o Senhor Deus por toda a terra. Grandes peixes e abismos mais profundos, fogo e granizo, e vós neves e neblinas, furacões que executais as suas ordens, montes todos e colinas, bendizei-o, cedros todos e vós árvores frutíferas, feras do mato e vós mansos animais, todos os répteis e os pássaros que voam, reis da terra, povos todos, bendizei-o, e vós príncipes e todos os juízes, e vós jovens, e vós moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizei-o. Louvem o nome do Senhor, louvem-no todos, porque somente o seu nome é excelso. A majestade e esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Ele exaltou seu povo eleito em poderio. Ele é o motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, este povo que lhe ama e lhe pertence. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvai o Senhor Deus nos altos céus. Aleluia! Leitura do livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 12b a 14. Assim fala o Senhor Deus: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porém em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço, oráculo do Senhor. Reflexão, Ezequiel 37, 12b a 14, mostrando aí o poder de Deus, como o Senhor fala e como o Senhor faz. Nós devemos também servir a esse Deus
no falar e no fazer. Deus, ele cumpre aquilo que prometeu. Ó, meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra prometida, a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fazer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. De fato, todos nós, como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios 12, 13, todos nós, judeus ou gregos, como ele diz, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito para formarmos um único corpo com Cristo e todos nós beberemos de um único Espírito. Esse Espírito é o Espírito, justamente, também que Jesus vai anunciar do Evangelho de hoje, quando ele vai dizer, em Lucas 4, versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Deus cumpre o que falou, enviando seu Filho, ele executou a sua obra. Porei em vós o meu Espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, que digo e faço, e nós devemos servir-se Jesus Cristo na sua missão, como ele mostrou na leitura do Evangelho de hoje, que ele vai ler justamente a missão dele, que é de libertar, de estar do lado dos mais pobres, dos mais necessitados, e é por esse caminho que nós devemos trilhar. Seguir Jesus é assumir seu projeto de amor e de libertação no meio dos povos. Cristo, Filho do Deus vivo, tende pena e compaixão. Cristo, Filho do Deus vivo, tende pena e compaixão. Glorioso estás sentado à direita de Deus Pai. Tende pena e compaixão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Cristo, Filho do Deus vivo, tende pena e compaixão. O Espírito de Deus repousa sobre mim. Enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas, desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança, e o juramento a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando a seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Espírito de Deus repousa sobre mim, e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Roguemos a Deus, que enviou o Espírito Santo para ser luz santíssima do coração de todos os fiéis, e digamos: iluminai, Senhor, o vosso povo. Reze comigo. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Bendito sejais, Senhor, Deus, nossa luz, que para a vossa glória nos fizeste chegar a este novo dia. Rezemos. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Vós que iluminastes o mundo com a ressurreição do vosso Filho, fazei brilhar pelo ministério da Igreja esta luz pascal sobre a humanidade inteira. Rezemos. Iluminai, Senhor, o vosso povo.
Vós que pelo Espírito da verdade esclarecestes os discípulos de vosso Filho, enviai à vossa igreja este mesmo Espírito, para que ela permaneça sempre fiel à vossa mensagem. Rezemos. Iluminai, Senhor, o vosso povo, luz dos povos. Lembrai-vos daqueles que ainda vivem nas trevas, e abri-lhes os olhos do coração, para que vos reconheçam como um único Deus verdadeiro. Rezemos. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Oremos pelo nosso pontífice, o Papa. O Senhor conserve o anime, o torne feliz na terra, e não o entregue ao poder de seus inimigos. Rezemos. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Apresente agora suas necessidades pessoais. E junto às minhas ações e necessidades, vamos rezar hoje pela proteção do anjo da guarda sobre nossas vidas, para que ele nos proteja do perigo, do assalto, da morte, na nossa saída para o trabalho, na nossa volta, no nosso trabalho, que ele nos livre dos nossos inimigos desta vida e dos nossos inimigos espirituais. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. E vamos agradecer a pessoa do anjo da guarda neste momento, dizendo: obrigado, meu anjo da guarda, por me proteger e me guardar. E vamos agradecer esse Deus que nos deu esse anjo da guarda. Vamos bem dizer o Santo Deus que nos dá sempre o anjo da guarda para nos proteger e nos abençoar. E vamos rezar pela santificação do clero, pelas vocações sacerdotais e religiosas, pela perseverança dos seminaristas, das moças e rapazes que se consagram à vida religiosa. Rezemos pela nossa santificação, pela nossa salvação, pela nossa conversão, verdadeira contrição e arrependimento dos nossos pecados a tempo. Rezemos pela unidade das famílias, pela unidade da igreja, pela unidade dos casamentos, pela união dos casais, pela santificação dos matrimônios, pelos casais em desarmonia e separação. Rezemos pelas crianças e jovens adultos que moram nos lares desajustados. Rezemos neste momento também pelos governantes, pela paz no mundo inteiro, pela cura mundial do coronavírus, por todos os doentes acamados da nossa família, doentes oncológicos, doentes do coronavírus, doentes dos hospitais, das UTIs. Rezemos pelos que estão com dores no maxilar, na perna. Vamos pedir pelos que estão com dores na coluna, sejam curados neste momento também. E rezemos pelo primeiro emprego de Luan CM, neste momento também, pelo primeiro emprego de todos vocês jovens que estão necessitados do primeiro emprego. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração. Hóstia celestial. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração, quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Quem reza se salva, se salva. Vamos rezar então aqui logo o rosário, porque o rosário é o
com certeza, o passaporte definitivo para a nossa salvação, mas é necessário rezar todos os dias, que Nossa Senhora diz: prometo minha especialíssima graça e proteção a todos aqueles que rezarem devotamente o meu rosário. Portanto, diariamente é necessário rezar, e a Nossa Senhora promete também na segunda promessa: prometo minha especialíssima proteção e grandes benefícios aos que devotamente rezarem meu rosário. Portanto, vamos rezar. E a terceira promessa: o rosário será um fortíssimo escudo de quê? O escudo de defesa contra o inferno, destruirá os vícios, livrará dos pecados e exterminará as heresias. O rosário fará germinar as virtudes, este também fará que seus devotos obtenham tudo da misericórdia divina. Substituirá no coração dos homens o amor do mundo pelo amor por Deus e os elevará a desejar as coisas celestiais e eternas mais do que as terrenas. Quantas almas por este meio se santificaram e já se santificaram e se salvaram. As almas que se encomendam pelo rosário não perecerão. Por isso, tudo que se pedir por meio do rosário se alcançará prontamente, falou Nossa Senhora. E Nossa Senhora completa: a devoção ao Santo Rosário é um sinal de predestinação à glória, portanto, é um passaporte para o céu. Vamos rezar todos os dias. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom. A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Nossa Senhora de Aparecida, rogai por nós. Salve o lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.